paz do Senhor, eu sou Ângela Gabriel e você está no canal Maranata Maranata, seja muito bem-vindo. Hoje eu vou narrar para você o testemunho da irmã Veridiana, porém quero alertar que esse testemunho não é um testemunho comum. Mas eu quero lembrar para vocês que na palavra de Deus, no livro de Romanos, no capítulo 1, no versículo 25, diz assim: pois esses mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. E no versículo 5, diz assim: mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti, no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Então a palavra do Senhor nos diz que há pessoas que são, sim, desobedientes a Deus e obedientes à iniquidade, e elas entesouram para si tesouros mais para o dia da ira, para o dia do juízo. Então agora nós podemos começar o nosso testemunho. A irmã Veridiana, ela diz assim: a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo a todos aqui do canal Maranata Maranata. Me chamo Veridiana, sou serva do Deus Altíssimo desde que me entendo por gente. O testemunho que vou contar não é meu, mas creio que pode ajudar muita gente, pois é o testemunho que mostra como é importante a obediência e fazer bom uso do livre arbítrio que Deus nos dá. Eu sou uma de 3 meninas que nasceram há 48 anos atrás. Isso mesmo. Minha mãe engravidou de trigêmeas. Isso mesmo, uma gestação trigemelar. E não sei se vocês sabem, mas sem recorrer a métodos de fertilização, a gestação trigemelar univitelina natural é considerada rara. E aconteceu, sim, com mamãe. Minha mãe se chamava Verônica. E então ela nos chamou de Valéria, Valquíria e Veridiana. Eu sou Veridiana. Minha irmã Valéria já partiu para a glória há alguns anos atrás. E Valquíria também partiu, ainda na juventude. De modo que eu sou a única das 3 que ainda vive, mas é de Valquíria que eu quero falar. Nós nascemos em um lar cristão. Nossos pais eram servos da casa de Deus. Minha mãe, dirigente de círculo de oração. Meu pai, na época que nós nascemos, era presbítero. Eles não tinham filhos, porque mamãe não podia. Porém, de tanto ela clamar e chorar e suplicar a Deus, o Senhor concedeu que aos 30 anos de idade ela engravidasse de trigêmeas, contrariando toda a perspectiva médica. E depois de uma gravidez considerada como de risco, mas cheia de paz e normalidade, nós 3 viemos ao mundo, trazendo muita alegria aos nossos pais e realizando o sonho de mamãe. Fomos criados na igreja, e à medida que crescíamos, encantávamos nossos pais com os dons que Deus nos dava. Eu, particularmente, me voltei para a palavra, para o ministério da pregação e ensino. Fui professora de escola dominical de crianças, depois de adolescentes, de adultos, senhoras, e até hoje eu trabalho ainda e estudo incansavelmente a palavra. Minha irmã Valéria tinha o dom do louvor. A voz dela era linda, desde que ela começou a cantar no coral das crianças. Ela regeu o conjunto de crianças, de jovens, de adultos
e sempre na liderança. Estudou o canto, aperfeiçoou o seu dom, sempre no ministério de louvor. E nós sempre trabalhamos com prazer para o Senhor, dando o nosso melhor do que Ele mesmo nos entregou. Mas aí, agora, você pode perguntar, e a sua outra irmã, a Valquíria, qual era o dom dela? Bem, era tudo. Qualquer coisa que ela se determinasse a fazer, ela prosperava. Se ela louvava, era lindo e perfeito. E a igreja sentia a unção de Deus na casa. Era tremendo. Pessoas foram curadas na igreja enquanto ela louvava. E isso quando ela era criança. Assim a minha mãe conta. Se ela tinha oportunidade para trazer uma saudação, quando já estava na adolescência, era com sabedoria e poder. Todos ficavam impressionados. O Espírito Santo a usava poderosamente. Ela evangelizava, organizava encontros de adolescentes, vigílias, etc. Quando os profetas profetizavam para ela, era dizendo que ela seria líder de uma mega igreja, porque se casaria com um pastor e ela pregaria em vários países e Deus a usaria com poder na palavra e no louvor, nos dons de cura e libertação. E eram assim as promessas na vida da minha irmã Valquíria. Promessas gloriosas. Todos a amavam na igreja. Porém, tinha uma coisa com ela que preocupava minha mãe. Ela era muito ansiosa às vezes, impaciente. E por algum motivo, Deus a provou, a fez esperar um pouco mais que nós. Valéria e eu casamos primeiro que a Valquíria. E aos 25 anos de idade, ela ainda estava morando com papai e mamãe em casa, enquanto Valéria e eu já estávamos em nossas casas com nossos esposos e já com nossos filhos. Valquíria se lastimava muito. Às vezes ela perdia a paciência, dizia que seu prometido estava demorando. Nossa mãe a aconselhava a esperar. Dizia que ela tinha que continuar fazendo a obra e aguardar no Senhor, porque Deus nunca falha. Que a obra na vida dela era grande e por isso Deus tinha que provar sua fé. Que ela ainda era muito jovem e que teria toda uma vida pela frente, que era muito cedo. É claro que apareceram alguns pretendentes para ela, mas quando ela fazia prova com Deus, o Senhor desaprovava o rapaz. Ela começou a se desgostar da igreja. Também porque algumas irmãs falavam entre si que ela acabaria ficando para a titia. E apesar disso serem somente fofocas, falatórios, minha irmã acabava sabendo disso. E ia ficando mais triste. Nessa época, meu pai já era pastor e cuidava dela como uma joia preciosa, assim como a nós também, mas agora, com ela somente em casa, eles redobravam os cuidados. Mas ela andava triste, sim, meio abatida por causa disso. Eu sempre a aconselhava. Brincava com ela, dizendo que a bênção dela estava demorando porque seria dobrada, mas que ela se mantivesse firme, pois o Senhor iria honrá-la. Foi bem nesse momento da vida dela que eu tive uma visão. Eu a via com um vestido de noiva lindo, parecia um vestido de princesa. A cauda do vestido se estendia por toda uma igreja, e a igreja era enorme de comprida, era uma catedral. Os convidados eram ilustres, políticos, embaixadores, presidentes, lordes, reis. Eu entendi que o noivo dela era alguém muito importante, mas eu não via quem era. Eu fiquei maravilhada e contei a ela. Mas ela não acreditou. Achou que eu havia inventado tudo aquilo somente para consolá-la. Eu fiquei triste e também preocupada,
em como estava a fé da minha irmã. Mas então apareceu alguém na vida dela. Naquela ocasião, estava havendo um congresso no nosso ministério e nós recebemos em nossa casa uma família, um pastor, sua esposa e 2 filhos, porque ele viria ministrar nesse congresso. Eles ficaram hospedados conosco por um tempo. E aí o filho mais velho deles se interessou por Valquíria. Eu percebia os olhares entre eles. E um dia ela me confessou, muito animada, que ele a havia beijado. Eu fiquei zangada. O papai não ia gostar daquilo. Não era assim que deveria ser. Ele nem falou com o papai e já tocou nela, pensei. Não era assim que as coisas funcionavam lá em casa. E cada casa tem a sua política. Valéria e eu namoramos de cadeirinha antes de casar. E só beijamos depois de papai aprovar o noivado. E isso porque papai já conhecia nossos maridos, desde pequenininho, que eles congregavam na igreja. E agora vinha esse rapaz, que não sabíamos quem era, não sei de onde, e beijava Valquíria assim, sem mais nem menos. Eu fiquei chateada. Aquilo ia abalar a amizade de papai com aquele pastor. E para mim, penso assim, tudo que começa errado, termina errado. Não falei para meu pai, mas corri e falei para minha mãe, porque sabia que ela ia falar para papai. E foi batata. 2 dias depois, eu passei lá de manhã para tomar café com meus pais. E quando cheguei lá, estavam meus pais e aquela família, junto com o rapaz, à mesa, conversando baixinho. O semblante deles era sério e o clima era pesado. Peguei uma xícara de café e biscoitos e eu saí, depois de dar um bom dia assim, bem disfarçadamente alegre e desinteressado. Mas o que eu queria mesmo era saber sobre o assunto. Mamãe depois me contou que eles andaram sim se esfregando. Foi a palavra que ela usou. Aquele rapaz e Valquíria, sim, andaram se esfregando. Papai ficou decepcionado. Nenhuma de nós fez isso, de namorar pelas costas dele. Esse pastor, amigo de papai, se desculpou e disse que o rapaz estava disposto a pedir a mão de Valquíria em casamento. E que eles estavam apaixonados, envolvidos. E até disse que tudo aquilo era, sim, uma providência divina. Meu pai não gostou muito, mas quando o rapaz começou a falar, acho que convenceu meu pai. O nome dele era João Carlos. Ele primeiro pediu perdão ao meu pai e pediu, por favor, que ele deixasse que eles casassem, porque ele estava apaixonado. Papai chamou minha irmã e ela confirmou que eles se envolveram e se apaixonaram e que aceitaria sim casar com ele. E pronto, eles noivaram. Mas eu não sentia a alegria no meu coração. Eu sentia que aquilo não estava certo. Deus não trabalha assim, com conveniências. Só que Valquíria era maior de idade. Seria difícil ir contra a vontade dela. E ela queria muito aquele rapaz. Então, aconteceu o noivado na igreja. Houve uma festa e tudo o que era devido à ocasião. E todo mundo parecia feliz. Mas chegou o tempo daquela família ir embora da nossa casa. E eles foram, e João Carlos ficou de voltar depois para preparar tudo para o casamento. Só que uma semana depois deles irem embora, aquele pastor ligou para papai, dizendo que o filho dele estava tendo uma crise, que não queria mais voltar para casar com minha irmã, que se achava muito imaturo, que ainda queria viver mais coisas na vida antes de casar. Ah, meu Deus, foi uma choradeira lá em casa. Meu pai muito chateado, se sentindo enganado pelo seu amigo. Minha irmã ficou arrasada, chorava desconsoladamente. E ela já tinha adiantado umas coisinhas para o casamento. As expectativas estavam a 1000. E agora aquilo?
O João Carlos só dizia que não estava pronto para o casamento. Não poderia ser pior. Minha mãe orava, papai reclamava e Valquíria chorava. E foi isso. Aquele momento parecia ser o fim da história e poderia ter sido. Ah, meu Deus, como eu queria que tivesse sido. Mas foi só por algumas semanas. Minha irmã Valquíria estava mesmo muito apaixonada por aquele moço. Mas eu achava que aquilo não era de Deus. E vou dizer mais umas 1000 vezes, nunca achei que aquilo fosse de Deus. Eu não gostava de ver minha irmã sofrendo, claro, lógico. Mas sim, eu dei graças a Deus quando aquele rapaz sumiu. Ela ficou muito mal, sem querer sair de casa por dias, sem querer comer, sem querer conversar. Eu orava muito por ela. Aí, depois de um tempo, no dia do aniversário do filho da Valéria, consegui tirar Valquíria de casa para levá-la lá. Era o aniversário de 2 anos do nosso sobrinho. Enquanto estávamos lá, no meio da festa, alguém veio chamar Valquíria e ela foi lá para fora. Eu esperei uns minutos e fui lá também para ver o que era. E olha só quem era, o dito cujo, o rapazinho que deu chilique com medo de casamento. E imagina, estavam os dois na calçada, ele estava de moto, e os dois se abraçando e se beijando. Não sei como ela o perdoou tão rápido, mas eles estavam lá, se esfregando, como dizia mamãe. Os dois naquela arrumação. A Valquíria me viu e eu fiz uma cara bem feia para ela, mas ela nem ligou, deu as costas para mim e continuou com ele. Eu fiquei tão aborrecida que voltei para a festa, peguei meu filho e fui para casa. Mas não contei nada a ninguém. Não quis aborrecer meus pais mais ainda. E também eu pensei assim, quer saber? Ela é maior de idade. Se ela quiser isso para a vida dela, só Deus pode impedi-la. Irmãos, Deus pode ter promessas maravilhosas na vida de uma pessoa, mas promessa não salva. Se a pessoa caminhar para longe de Deus, se escolher se afastar, desobedecer, Deus pode entregá-la aos seus próprios desejos. Bem, mas então eles ficaram juntos. Parece que ele estava morando na nossa cidade, porque era assim. Ele chamava, ela ia, eles passavam o dia juntos e depois ela voltava para casa. Ninguém soube daquilo por um tempo. Meu pai trabalhava muito e tinha que cuidar da igreja, do rebanho, fazer visitas, etc. E minha mãe muitas vezes acompanhava meu pai. E a Valquíria tinha cursinho também. Então, ninguém ficava no pé dela, direto. Minha mãe até comentou comigo uma vez dizendo: Valquíria está se recuperando, graças a Deus. Agora ela é só alegria. Até na igreja ela está trabalhando mais satisfeita. E eu só observando do meu canto, pedindo misericórdia a Deus, só orando. Também pedi a Deus que desse força aos meus pais para não surtar quando descobrissem o que estava acontecendo. É claro que eu tentei falar com ela, mas ela fugia de mim. Ela sabia o que iria ouvir. Cheguei a dizer que aquilo não estava certo, que ela tinha que falar com o papai, arrumar as coisas se eles queriam realmente ficar juntos. Mas ela disse que ele não queria casamento agora. Nem queria ser pastor. Só queria ficar com ela e ela também queria ficar com ele. E era só isso. Ou seja, ele não queria compromisso, só aventura. E o pior é que ela parecia disposta a aceitar aquilo. Ficar com ele naquela condição, sem nenhuma garantia de estabilidade para o futuro. Esse rapaz, João Carlos, era atrevido. Só muito tempo depois, nós viemos a saber que quando ele veio se hospedar em nossa casa com sua família, ele já era um desviado,
dava trabalho aos seus pais. Seus pais trouxeram ele para a nossa casa, para aquele congresso, com a esperança de que Deus fizesse algo na vida dele. Mas, irmãos, ele era tão atrevido que num domingo, estando toda a nossa família na EBD, ele chegou assim, do nada, e mandou chamar Valquíria. E ela foi. Saiu da escola bíblica e foi com ele. Foi nesse dia que meus pais souberam o que estava acontecendo. Quando meu pai tentou impedi-la de sair, ela foi grosseira com ele, diante de todos na sala. Ela já estava rebelde. Nunca, irmãos, nenhuma de nós havia respondido nem papai nem mamãe. Mas ela fez isso, e o que é pior, diante de todo o rebanho de papai. Ela disse que ele cuidasse da igreja, que ela ia cuidar de sua própria vida, e ninguém poderia fazer nada, porque ela era maior de idade. Eles saíram da igreja, foram em casa, ela preparou uma mochila e eles saíram de moto no meio do mundo. Não soubemos para onde iam e só voltavam quase uma semana depois. Minha mãe ficou na igreja, passando mal. A pressão dela caiu. Foi um momento difícil para nós. Enquanto meu pai saía para socorrer minha mãe, alguns irmãos cochichavam, outros oravam pedindo misericórdia pela vida de Valquíria. Meu pai passou vergonha de todo aquele povo, mas meu pai também era durão. Ele sabia que aquilo era o inimigo afrontando nossa família e o ministério. E ele não baixava a cabeça. Isso não o impediu de à noite estar ali, dirigindo o culto e adorando a Deus. Firme e forte. Irmã, eu só estou contando os acontecimentos bem por cima, o que eu me lembro, mas a partir daí, lembro que foi uma luta muito grande para os meus pais. Só eles poderiam dizer a dor que sentiram. E eu comecei a tentar entender o que é o livre-arbítrio que Deus concede aos humanos. A liberdade para escolher a Cristo ou para não escolher a Cristo. Nós, como cristãos, não entendemos por que uma pessoa não escolheria a Cristo. Mas a verdade é que as pessoas não consideram as possíveis consequências de seus atos. Elas acham que sempre haverá um amanhã para se arrepender, ou às vezes preferem nem pensar nisso. Só querem saciar os desejos e vontades da sua carne e do seu coração mau. E o diabo ainda vem e influencia, ilude e potencializa isso. Minha irmã Valquíria agora vivia assim. Abandonou a igreja, abandonou o cursinho, sumiu do mapa, as amigas não haviam mais, a família tampouco. Vivia em cima daquela moto com o João Carlos, para cima e para baixo, viajando. A vida deles era umas férias constantes. Não sei onde eles arrumavam dinheiro para se manter. Acho que o pai dele que sustentava as loucuras daquele garoto. Ela ia em casa de vez em quando. Quando ia, beijava papai e mamãe, mas não permitia que ninguém censurasse ela. Se tentássemos falar alguma coisa, ela começava logo a gritar, dizendo que queríamos que ela passasse a juventude dela dentro de uma igreja, trabalhando para um Deus que não atende orações. Ah, irmã, doeu meu coração ouvir isso. Mas veja como o diabo consegue minar e levar embora a fé daqueles que não vigiam. Primeiro, que a Valquíria nunca foi de gritar. Agora, ela era grosseira, ríspida, e para ofender, ela não fazia distinção de pessoa. Depois que, se falasse de Jesus, ela dava um pulo para longe e saía espraguejando e ia embora com o João Carlos, em cima daquela moto. Mas um dia eu a desafiei. Peguei ela na cozinha, segurei seu braço para ela não fugir e disse: "Você esqueceu, minha irmã, os planos e promessas que o nosso Jesus tem para você? Eles estão todos de pé e são maiores do que essa vida que você está levando. Volte para casa. Deixe de ser louca. Você não está vendo que tudo isso é obra do inimigo para te afastar de Deus?"
Aí ela me respondeu: se isso é obra do inimigo, eu não sei. O que eu sei é que escolhi o meu caminho. Não é isso que nosso pai prega? Que cada um pode escolher? Pois bem, o João Carlos também tem planos para nós, e isso não inclui Jesus. Ela me disse mais. Disse também que jamais deixaria João Carlos, porque ele fazia coisas com ela que a faziam ter sensações que ela jamais pensou em sentir. Ah, irmã, eu temi por ela, percebi a profundidade da situação. Ela falou com uma convicção tão grande que parecia que não tinha mais jeito. E sabemos que a arrogância, a altivez de espírito, precede a ruína. Mas eu continuei orando por ela. Aí, um mês depois, aquele pastor, amigo do papai, o pai do João Carlos, ligou para papai. Ele fazia isso às vezes para saber como seu filho estava, porque João Carlos também não falava com o pai dele. E por meio dessa ligação eu soube que quem sustentava as viagens de João Carlos não era o pai dele, como eu imaginava. Era um tio que ele tinha que nem crente era, mas que o incentivava a viver a sua vida e não se tornar um quadrado e chato como seu pai. Eu pedi perdão a Deus por ter pensado mal daquele pastor. No fundo, ele também era um sofredor, um pai sofredor que sofria com aquele filho rebelde. Um dia na igreja, Deus usou um profeta e aí mandou o papai tomar uma posição firme. Ele entendeu que tinha que falar a verdade mais uma vez para Valquíria. E ele sempre fez isso. Ele nunca foi de afrouxar as rédeas para nós. Mas agora era diferente. Valquíria estava envergonhando a família, escandalizando a igreja. E nem vou contar as vezes que ela afrontou o papai. Sem falar no que ela dizia sobre Jesus. Deus me guarde de repetir aquelas palavras aqui para vocês. Mas papai obedeceu a Deus. Um dia, ela entrou em casa e papai pediu que ela sentasse. E ela sentou. Pediu que o escutasse. E ele praticamente pregou para ela aos prantos. O Espírito Santo falou através da boca dele, pedindo que ela voltasse para casa, que abandonasse a rebeldia e cresce em Jesus, que ele a restauraria, devolveria seu lugar de honra e sua família a ajudaria e a apoiaria. Esse foi o único dia, desde o começo daquilo tudo, em que vi minha irmã Valquíria chorar. Ela derramou sim algumas lágrimas, mas quando ela estava amolecendo, rapidamente enxugou as lágrimas, endureceu o semblante, levantou e saiu. Eu a segui até a rua e vi João Carlos lá, esperando por ela. Ela colocou o capacete, olhou para mim com desprezo, subiu na moto e os dois saíram pela rua, em alta velocidade. Aliás, ele só gostava de andar assim, correndo. Por isso, a moto dele era enorme, potente. Mas aquela foi a última vez que vi minha irmã bem. Isso aconteceu lá pelas 9 horas da manhã de um sábado. E mesmo tristes e contrariados, nós oramos e retomamos nossas vidas, os afazeres diários. De madrugada desse mesmo dia, se é que posso falar assim, meus pais receberam um telefonema, pedindo que eles fossem até um tal hospital. E eles foram. E lá chegando, encontraram Valquíria, num estado deplorável. Valquíria e João Carlos sofreram um acidente a 200 quilômetros por hora. João Carlos não resistiu. Ele foi lançado contra um poste. Estava desfigurado. Uma coisa triste de se ver. A meu pai coube a difícil missão de avisar ao seu amigo pastor sobre o seu filho. Valquíria, minha irmã, ainda viveu 5 dias. Ainda fomos vê-la algumas vezes.
mas ela teve muitas complicações. A única vez em que ela abriu os olhos e pôde falar, quem estava no quarto com ela era eu. E ela me disse a seguinte coisa: se eu tivesse 10 vidas, faria tudo de novo 10 vezes. Porque o pouco tempo que vivi com meu amado valeu por 100 anos de tão feliz que eu fui com ele. Irmãos, ainda bem que ela falou para mim aquilo e não para papai. Naquela hora, agradeci a Deus por ele não ter permitido que meu pai estivesse ali naquele dia. Ela disse uma frase romântica que faria sucesso em qualquer filme de amor. Mas é assim que o inimigo ilude a pessoa para tomar a sua alma. A minha irmã achava que, ao partir desse mundo, estaria indo encontrar com seu amado no paraíso e que eles seriam felizes juntos para sempre. Nem em seu leito de despedida, ela lembrou de Jesus. Não pediu perdão, nem misericórdia. O coração estava duro como uma pedra de diamante. Eu não gosto, irmãos, de falar sobre Valquíria, mas já que o canal Maranata Maranata nos dá a oportunidade de nos expressarmos, eu quis contar bem resumidamente para vocês, mas só para alertar aos crentes. Cuidado com a rebeldia, cuidado com a revolta, cuidado com a impaciência, cuidado com a murmuração. Cuide da sua fé. O inimigo está bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Até Paulo nos alertou que alguns se desviaram da fé, indo após Satanás. E Deus, meus irmãos, tinha tanta coisa para Valquíria, tantos planos para ela, mas ela não quis. O caso de Valquíria serviu para alertar muitos jovens na nossa igreja. Eles choraram muito e lamentaram, mas também passaram a vigiar mais e zelar pela sua fé, e obedecer mais a seus pais, e a esperar com paciência no Senhor. Eu sei que esta não é uma história para rir, para se regozijar ou se alegrar. Talvez o desfecho não tenha sido do seu agrado, mas essa é uma história para servir de alerta. Quantos jovens irmãos já não partiram nessas mesmas condições desse mundo, assim, nos braços da rebeldia? Que Deus nos ajude. Procure edificar a sua fé e cuidado com as suas escolhas. Fica o alerta. Amém?